iniciar, Salmo 126. Salmo 126, versículo 4. 126, versículo 4. Deixa eu só esperar o João que vai colocar. Olha, foi uma guerra para terminar esse PowerPoint hoje. Foi uma guerra. Até a internet acabou lá em casa. Daí eu disse assim, Jesus, como é que a gente termina agora? E daí eu peguei um HD que o Davi tinha feito lá pra mim, graças a Deus, né? Daí o João disse assim, mãe, dá pra gente rotear a internet pelo celular, né? E Deus é bom. Não ficou tudo como eu queria, né? Mas a gente vai comentar. Salmo 126, aqui nessa versão diz assim, traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul. A minha versão diz bem assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, não é? Como as torrentes do Negueb. O que são as torrentes do Negueb? Isso aqui é um lugar, lá em Israel, que é um lugar que é deserto. Totalmente deserto, seco. E de tempos em tempos, não é? Começam a vir águas. Águas e águas e águas. E quando ele começa a vir aquela água sobre aquele lugar seco, que é, o que começa a acontecer? Toda aquela parte que antigamente era seca, que não tinha vida, que não tinha mais nada, toda aquela parte começa a florescer. Tudo. Aquilo que era seco, não é? Deus transforma ali naquele lugar. Se você vai procurar lá na internet, é uma coisa muito, muito linda de ver as torrentes do Negueb. Eu não sei se tem como colocar o vídeo, Davi, da torrente, que eu queria só mostrar para vocês um pouquinho, não vou nem mostrar todos, mas eu queria mostrar um trechinho para vocês. A gente vai falando assim, vocês vão notar, a vida é meio diferente, agora vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver se a gente consegue colocar. A gente baixou alguns vídeos, algumas coisas, para que a gente aproveitar, não é que a gente tem um projetor, e para a gente ficar com as imagens disso. Então, o que Deus tem colocado no meu coração é que o Senhor nos renove. Assim como as torrentes do Negueb, que Ele nos renove. Aonde tem sequidão dentro do nosso coração, não é? Aonde está seco dentro da nossa vida, que os rios do Espírito corram. E quando os rios do Espírito começam a correr na nossa vida, aqui, ó, ele vai colocar um trecho, não precisa nem colocar o áudio, pode colocar. Olha, ele vai falar. Ó, vou deixar você escutarem bem pouquinho. Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida.
acontece pela evaporação. O deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Que assim seja. Amém. Amém. Que o Senhor restaure a nossa sorte, que o Senhor restaure a nossa vida, que o Senhor renove as nossas forças. Assim, eu trouxe a imagem porque eu gostaria que vocês guardassem, que o lugar onde é seco, que os rios do Espírito corram na sua vida. O propósito dessas quintas-feiras não é para nós, é isso, que o Senhor renove e que aonde era seco, que tudo comece a viver. Amém? Pode colocar para mim agora, ver se você consegue colocar o PowerPoint que eu fiz. Eu pensei muito, eu pedi para fazer uma arte pra gente. O Thiago fez uma arte pra gente. Pode, Mulheres Graciosas, que somos nós, né? A gente tem nosso grupo lá, Graciosas. E daí eu pedi para ele colocar pra gente ter como se fosse o nosso logo, não é? Mulheres Graciosas. Pode passar? E daí que a gente seja, não é? Que a gente aprenda a ser, que a gente entenda, que a gente entenda isso, sabe? Que a gente creia que a gente é o quê? Que a gente é graciosa aos olhos do Pai. Porque há muita dificuldade, muitas vezes, em algumas mulheres a entenderem isso. Né? Eu sou graciosa, não é? O que é graciosa? É uma mulher cheia de graça. O que é aquela graça? O que é graça? É um favor não merecido, mas eu sou cheia disso. Né? Foi falado aqui já essa noite, sou cheia disso, por quê? Porque o Pai deu isso pra mim. E por mais que às vezes as pessoas digam, puxa, mas tu não merece, mas tu é isso, eu não mereço mesmo, mas tu não é tão bonita, tu não é isso, aquilo, mas eu sou graciosa aos olhos do Pai. Ah, mas eu errei, mas eu pequei, mas eu não fiz as coisas certas, mas eu gostaria de ter começado tudo de novo, mas o Pai te diz essa noite que tu é graciosa aos olhos dele, não é? Nós temos uma coisa assim nas mulheres, que muitas vezes a gente se compara muito, não é? O cabelo dela, o vestido, o sapato, não é? A gente sai com o nosso marido, sai com o noivo, sai com, com o filho, e às vezes a gente diz, mas tu viu aquele sapato? Que ela nem sabe a cor do sapato que ela tava, nem sabe, não é? Se tá com passador no cabelo, a gente vê, a gente sabe, não é? A gente só olha uma vez, não precisa olhar duas vezes, nós somos assim. Né? Nós fomos criadas assim, né, por Deus, para ter esses detalhes. Claro que a gente tem que ter tudo um equilíbrio, não é, em tudo isso. Mas muitas vezes, nessas comparações, o que acontece? O diabo às vezes usa isso para nos começar a colocar para baixo. Mas essa noite eu quero que você lembre que você é graciosa aos olhos do Pai. E você não precisa ser mais bonita do que você é. Você não precisa, eu tenho que ser mais bonita, eu tenho que ser mais gordinha, eu tenho que ser mais magrinha, meu cabelo tem que ser assim, meu cabelo tem que ser assado. Você é linda e perfeita aos olhos do Pai. Aleluia. Amém? Vamos seguir, Jonas? Aqui, o que a gente já falou, aqui que é o vídeo não entrou antes. Então, a mulher de Deus. Aqui a gente começa a falar hoje, a nossa primeira palestra, a nossa primeira, agora me faltou o termo, não é? Mas a gente vai meditar, não é um pouquinho. Pode seguir? Aqui, eu coloquei algumas perguntas para que a gente comece a pensar. Olha só, você se lembra como começou a sua caminhada com Deus? A gente vai ter que trazer memória algumas coisas. Senhor, eu quero ser restaurada, eu quero ser renovada, eu quero ser por quê? Tem algum motivo, tem um motivo. Então a gente vai ter que lembrar. Lembra atrás, quando você começou a caminhar com Deus? Quando o Senhor Jesus se apresentou para você, você lembra? Traga a memória nessa noite. Quando Jesus se apresentou para você, quando você começou a caminhar com Deus. Mas ele faz tanto tempo, mas tem coisa que a gente não deve nunca esquecer. Nunca. Se você vai lembrar, mas quando eu conheci meu marido, nunca vou esquecer. Deus é maior do que o marido. É maior do que o noivo. Mas quando nasceu o filho, é a melhor coisa da minha vida. Maravilhoso, mas Deus é maior que o filho. É maior. Nunca vou esquecer o primeiro chorinho do Jonatas. Nunca vou esquecer, aquilo parece que fica. Não é a gente que é mãe,
fica lá dentro assim da gente, a gente nunca mais esquece aquele chorinho, né? Você não sabe o que vai sair da tua barriga, parece, né? Não sabe, né? Daí quando você ouve aquele chorinho assim, meu Deus, mas Deus é melhor. Lembra a primeira vez que você ouviu a voz do Senhor? Vamos trazer à memória. Quanto tempo faz? Como é que está essa amizade? Esse caminhar com Deus? A gente vai trazendo a memória hoje. Segue, Jonathan. Eu pensei em muitas coisas em falar para vocês. E eu pensei, Senhor, eu preciso falar sobre uma mulher. Eu quero falar sobre uma mulher. E uma mulher. E eu passei a abrir minha Bíblia. E só que me apareceu só esse menino na minha frente. Senhor, eu não quero falar sobre um homem, sobre um menino, eu quero falar sobre uma mulher. Mas Deus me colocou a vida desse menino. Deus me colocou a vida de Davi. E daí eu achei, não é porque meu marido é Davi. Foi por isso. Não é? Deus colocou um Davi na minha vida, mas não foi por isso. Foi por causa desse personagem. E vocês vão entender o porquê quando a gente terminar. E daí colocou Davi. Eu achei essa imagem. E eu achei muito bonitinha essa imagem. Daí, porque nós somos mães, né? Daí tem um menino ali, alguém vai ser mãe ainda. Daí a história do menino que conheceu Deus. Eu peguei os 2 capítulos, não dá pra gente ler muito, né? 2 capítulos de 1 Samuel 16 e 17. A história dele. A história de Davi é imensa. Mas eu quero só uns trechos da história dele. A Bíblia começa falando que ele era ruivo, de belos olhos, de bela aparência. E daí eu fui procurar, não é? A Bíblia é terrível, assim, quando a gente começa a ler. Porque parece, assim, que tu vai entrando, é como Paulo disse, ó a profundidade das riquezas. Você vai entrando e não tem fim. Não é? Daí Jesus para que eu não consegui falar nada, porque é muita coisa, não é? E daí fui procurar, por que a Bíblia fala? E ele era ruivo. Por quê? Não é? E daí eu fui descobrir que apenas 2 pessoas, Deus coloca, é falado isso na Bíblia. Um era Esaú, que fala que ela era ruiva, e o outro era Davi. Por quê? Porque lá em Israel, as pessoas geralmente elas não são ruivas. Geralmente elas têm o cabelo mais escuro e a pele, aquela pele mais morena, mais queimada do sol. Então seria um destaque, ele era diferente. E há quem diga que ele também tinha olhos claros. Ele era um rapaz muito bonito. Diz que ele tinha os olhos bonitos e ele era de boa aparência. Tinha uma aparência bonita. Aquela pessoa que você olha, né, chega e olha. Sabe quando você chega, às vezes, né? Às vezes você olha para os filhos, a gente olha para nossos filhos. Ai, que rapaz, que bonito nosso filho, né? A gente olha, ai, que rapaz, que bonito, né? Olha a aparência, né? A gente sempre olha assim. Assim era Davi. Pode passar, Jonatas? Aqui. Era um pastorzinho de ovelha. É interessante. Talvez ele vivesse um pouco isolado. Não é? Isolado. Porque os pastores de ovelhas, até hoje em Israel, eles não vivem no meio, assim. Você imagina assim, umas 100 ovelhas, né? E todo mundo aqui junto na cidade, né? Não dá. Então, geralmente, eles vivem isolados. E é interessante que lá onde é que ele estava isolado, o que acontece? Ele construía instrumentos, eu não sabia, eu aprendi isso com o meu marido. Que ele tem um termo que você usa para isso, que é luthier, é isso, né, Davi? Eu nem sabia um termo, eu achei tão bonito esse nome, é luthier, aquele que constrói instrumento. Ele também era músico, ele era cantor e ele era compositor. Mas aonde que Davi estava fazendo tudo isso? Ele não estava lá no palácio com Saul, ele não estava no meio da multidão, ele estava sozinho, aprendeu sozinho, estava lá no meio das ovelhinhas, não é? Cheirando a ovelha, não é? Porque os pastores, eles ficam, não é? No meio das ovelhas, eles dormem ali, ficam o tempo inteiro cuidando. Então, quando a gente fica muito perto, não é, de um animal, o que acontece? A gente começa a ficar com cheiro também, não é? A gente pega muito um cachorrinho, né? Por exemplo, que ele não está com cheiro bom, a gente diz, né? Vai, né? Às vezes eu digo lá para o meu filho, olha, larga a flor, não vai ficar com cheiro de cachorro, não é isso? Então, se a gente visse o Davi, a gente diz, ai, Davi, sai de perto das ovelhas, vai tomar um banho que está cheirando a ovelha. E era assim. Ele vivia lá no meio. Pode passar, Jonatas. Volta só mais uma, Jonatas. Volta para mim. Volta. Tá, pode seguir pela frente. Volta de novo. Vai para frente. Isso. Não, volta. Isso. Aqui. A gente sabe da história, não é, de Davi, que Davi, ele tinha mais 7 irmãos. E que Davi estava no campo e um dia Samuel foi lá para ungir alguém, rei de Israel. Não é? Chegou lá, passou por vários irmãos, não era nenhum deles. E a gente sabe que Deus disse, ó, chama aquele lá que está lá. Eu achei muito interessante quando eu estava lendo, hoje,
não é? A Bíblia, lendo que sempre que a gente lê, parece que a história é sempre igual. Mas um dia a gente começa a ler e meditar, não é? Fica diferente. Samuel não conhecia, Samuel só obedeceu e foi lá. Samuel não sabia quem ele ia ungir, só que Deus sabia onde é que ele estava. Deus sabia onde é que ele estava. Parece assim, ó, lá escondido, reservado, separado. E o que acontece? O que Deus me traz ao coração? Às vezes algumas de vocês, sabe, estão bem escondidinhas no lugar. Só que a diferença de Samuel, né, de Davi, não é? O profeta não sabia, mas ninguém sabia, não é? E Davi ia para lá, ficava lá porque era o ofício dele. Ele não se escondia, ele estava lá porque ele trabalhava. A diferença é que algumas de vocês, algumas de nós, muitas vezes, vamos para algum lugar, nós nos escondemos. Mas Deus sabe aonde a gente está escondido. E chega o tempo em que Deus manda chamar. Vem, porque eu tenho uma obra. Vem, porque é um tempo de renovo. Vem, porque é um tempo de voltar. E alguém, às vezes, Deus manda, sabe? Lá na nossa casa, lá onde a gente está. Às vezes, o próprio Deus vai lá e fala com a gente. Chega, agora é o tempo de voltar. Como Deus fez também com Davi. Outra coisa também que eu achei muito interessante é que ele foi ungido, não é rei, no meio dos seus irmãos. Eu acho muito interessante que ele não foi ungido no meio de uma multidão. Ele não foi ungido lá no palácio, não é que tinha. Ele não foi ungido no meio de soldados, não. Na sua família. Há coisas que acontecem nas nossas vidas, que é no meio da nossa família. Que Deus não vai fazer em outro lugar, vai trabalhar em nós, não é em outro lugar. Muitas vezes a gente pensa, não, eu vou estar lá no meio, eu vou estar lá na igreja, eu vou estar não sei aonde, né? Naquele congressão lá, e lá Deus vai me chamar, e lá Deus vai começar a trabalhar. Não, é lá no meio da sua família que Deus vai falar com você e Deus vai te chamar. É lá no meio, pode ser que você esteja escondidinho, lá dentro da sua casa. Mas como este tempo é um tempo de renovo, este é um tempo de restauração, Deus está te chamando. E quem vai ver? É lá no meio da sua família. A Bíblia não diz que foi comunicado aos 4 ventos, não é? Que Davi tinha sido ungido rei. Não foi. Toda a família ficou em silêncio. Todo mundo ficou quieto. Mas eles sabiam, né, o que estava lá acontecendo dentro da casa dele. A sua família sabe e olha para você. Eu precisei ir ao banheiro e ver alguma coisa que a Rosane estava falando, que nossos filhos têm que ver. Eu não peguei tudo, não é? Mas a sua família tem que ver o que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Outra coisa que diz também. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pode passar, Jonatas. Olha, Deus chama pessoas comuns. A gente pensa às vezes que muitas vezes Deus vai chamar quem? Deus vai chamar aquela pessoa de repente que tem uma formação, que tem às vezes um curso superior. Nada contra, a gente pode, eu tenho curso superior, não é? Tenho pós-graduação. Mas parece que Deus vai chamar pessoas assim. Ou vai chamar pessoas que são muito bem estudadas, pessoas com doutorado, pessoas então que estão num bom trabalho, num ótimo patamar. Essas são as pessoas que Deus vai chamar. Deus chama pessoas de todas as áreas, em todos os lugares, pessoas que você nem imagina. Deus está chamando para esse tempo. Deus está chamando, sabe, médicos, Deus está chamando pedreiros, Deus está chamando construtores, Deus está chamando arquitetos, Deus está chamando professores, Deus está chamando padeiros, açougueiros, donos de mercado. Deus está chamando nessa época. É um tempo, Deus chama quando? Pessoas comuns em um dia comum. Quando Samuel chegou lá para ungir Davi, será que era um dia? Né, aquele dia, em tal hora, em tal lugar, agora Deus vai chamar? Não. Será que Davi sabia? Davi estava lá tranquilo, trabalhando. Não estava esperando, hoje? Não, não estava. Mas no dia comum, no dia que ele não esperava, Deus chegou e chamou. Talvez você esteja esperando aí tal dia. Não, vai ser num dia que talvez você nem espera. Tem coisas muito lindas de Deus chegando na sua vida para lhe renovar. Amém? Deus chama também, em lugares inimagináveis, em lugares que você não imagina. Isso aqui, essa foto que eu tirei, eu não me lembro se é na África, eu não me lembro onde é que é. Isso aqui, é foto de um campo missionário. Pode ver uma casa muito humilde, uma senhora, ela está com alguns grãos ali, não é, com uma peneira, tem um menininho, talvez seja filho, não sei, brincando ali embaixo, não é, dela, ali junto àqueles grãos, em lugares inimagináveis, lugares que você não imagina. Deus está chamando pessoas. Deus está levantando pessoas.
pessoas comuns, num dia comum, pessoas assim simples, como eu, como você. Deus está chamando, porque este é um tempo de renovo. Pode passar, Jonatas. Às vezes Deus chama pessoas invisíveis, eu coloquei. Ninguém via Davi. Ninguém via. Estava lá, sozinho, lá no campo. Mas tem uma diferença. Ele vivia no secreto com Deus. Ninguém via lá ele fazendo oração, ele fazendo salmos, ele cantando os salmos, ele fazendo música, ele compondo, ninguém via. Mas Deus estava lá vendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu gostaria muito que a gente se apossasse disso, sabe? Desta palavra que a gente não anda sozinho, que a gente não fica sozinho, que a gente nunca está só. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, né, que a gente diz, Senhor, nós continuamos em Tua presença. Salmo 139 diz, para onde eu fugirei da Tua presença? Você já teve algum dia fora da presença de Deus? Não tem. Se eu estiver na luz, Ele vai me ver. Se eu for lá no escuro, Ele vai ver também. Aonde que você vai se esconder de Deus? Então você não vai ficar sozinho nunca. Ele sempre está lhe vendo. Amém. Glória a Deus. Pode passar, Jonatas. Aqui, Samuel voltou para Ramá. A Bíblia diz que Samuel voltou, mas Davi ficou com Deus. Às vezes, a gente se apega, eu penso isso comigo mesmo. Quando a gente foi para Campo Grande, foi embora, e eu estava lembrando hoje de tarde, enquanto eu meditava nessa palavra, quando a gente foi embora, para mim foi muito difícil, foi muito dolorido. Eu me lembrava assim, eu disse, Davi, eu queria pegar a igreja, se eu pudesse pegar, assim, sabe, como aquelas coisas do filme, assim, ó, pegar toda a igreja e levar, assim, voando, assim, botar num terreno lá em Campo Grande, a minha igreja, que lá estavam meus amigos, meus pastores, não é, que hoje já descansam no Senhor. Eu queria todo mundo lá, porque eu era muito apegada, demais, eu amava, eu cresci lá, não é? Só que a gente foi sozinha, a gente deixou muito para trás, né? Deixou os amigos, porque Deus nos mandou para lá. Então, às vezes, a gente se apega tanto e parece assim, eu preciso daquela pessoa para servir a Deus. Eu preciso daquela amiga, se a amiga não estiver comigo, eu não vou servir a Deus. Se meu marido não estiver comigo, eu não vou servir a Deus. Se não tiver alguém junto, eu não vou conseguir servir a Deus. Mas a Bíblia diz aqui, ó, que Samuel, que era um homem de Deus, ele voltou para Ramá. Mas Davi, ele ficou com Deus. Então a gente tem que pensar nisso. Nós precisamos nos apegar a determinadas pessoas, senão a gente não consegue servir a Deus. A nossa salvação é individual. Nós temos que nos apegar todos os dias no Senhor e continuar servindo nele. Porque às vezes a gente olha e fica olhando para as pessoas, de repente as pessoas erram. A gente pensa assim, mas como que foi errar? Como que foi errar? Sabe por que errou? Porque o homem é falho, é humano, como eu, como você. Todos nós somos suscetíveis a erros, mas porém a gente tem que permanecer no Senhor. Amém. Senhor, que o Senhor nos restaure, para que a gente permaneça nele, se apegue a ele, se agarre a ele. Sim, nós recebemos muitos conselhos, né? Nós temos pessoas que oram com a gente, pessoas que andam junto da gente, que oram muitas vezes junto com a gente, pessoas assim que nos aconselham, pessoas que conversam com a gente. Eu tenho uma amiga que às vezes... ela me manda mensagem, eu peço oração alguma coisa, ela me manda mensagem, às vezes ela me dá um puxão de orelha, né? Ela diz, eu vou te falar isso, porque ela é minha amiga, eu sei. Então ela me dá meu puxão de orelha. A gente precisa, mas tem caminhadas assim, ó, que eu ando sozinha. Que ela diz às vezes pra mim, eu não tenho o que dizer pra ti, eu não consigo, porque eu não tô bem. Então a gente anda sozinha, mas eu não ando, pensa que anda sozinha, mas a gente anda com Deus. Então, Samuel voltou, mas Davi ficou com Deus. Amém? Vamos seguir? Jonathan. Passando algum tempo, não é? Davi, ele foi chamado daí por Saul para tocar harpa, que a gente sabe que ele era músico, eu tocava harpa, e os espíritos maus de Saul, não é, saíam. E eu acho muito interessante esse versículo que diz assim, ó, um servo de Saul, ele disse, eu conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele, este homem, Davi, ele não é somente um ótimo tocador de harpa, como também ele é guerreiro forte, valente, fala bem, é de boa aparência. Mas aí ele faz assim, ó, acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com Deus. Acima de tudo. Então, olha, eu conheço alguém, ele estava dizendo, eu conheço alguém
não é? Que nessa tua dor, Saul, nessa tua agonia, nesse teu desespero, eu conheço alguém que pode te ajudar. Ele tem muitos predicados, mas o maior de todos é que ele tem comunhão com Deus. Aleluia. E que as pessoas nos olhem assim, sabe? Às vezes a gente não precisa estar falando, olha, eu sou crente, sabe? Levar uma... Sabe, tem aqueles, os mormons, né, que eles levam, né, aquela plaquinha se identificando. Mas às vezes a gente chega em alguns lugares e as pessoas olham pra gente. Lá na escola, eu estava conversando com algumas colegas, uma católica, outra espírita, outra não sabia o que era. Depois eu fui descobrir que ela é crente, não é? E tá indo pra missão, uma menina de outra igreja ali de Canoas. E conversando, e daí eu comecei a conversar com elas, daí uma disse assim, a espírita me disse assim, me diz uma coisa, qual é a tua religião? Daí eu disse que eu sou evangélica. Eu disse, por quê? Eu sabia. Daí eu olhei para, por que tu sabia? Não sei, tu fala diferente, tu é diferente, tuas palavras te condenam. Eu disse assim, glória a Deus. Glória a Deus que as palavras estão me condenando, não é? E eu sou de Jesus, sou dele, sou cristã, não é? Sou dele, pertenço a ele, sabe? E que as pessoas, da onde a gente passar, que as pessoas vejam que o maior de tudo é o quê? Ele, que ela tem comunhão com Deus. Ela tem, é diferente, chama ela. Eu vou chamar entre qual das duas? Não, chama aquela, porque ela é cristã. A gente vê por aí na mídia hoje que muitos cristãos, não é? Eles estão sendo desprezados por coisas erradas realmente que fazem. Mas que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado na nossa vida, como foi na vida do Davi. Amém? Pode seguir? Davi foi levado, né, mais tarde para levar mantimentos para os irmãos dele. E quando ele foi levado para levar mantimentos, os irmãos dele estavam indo para a guerra, não é? O pai dele mandou, tu leva lá. Uma coisa bem interessante, que antes dele sair para a guerra, ele estava cuidando das ovelhas, lembra, né? Que ele era pastor. Mas antes dele ir lá, a Bíblia diz o quê? Que ele deixou auxiliar cuidando das ovelhas. Ele não deixou as ovelhas abandonadas. Aquilo que você tiver que fazer, faz, mas nunca deixe sua família abandonada. Sempre se verifique se tem alguém que vai cuidar das coisas que o Senhor deu para você cuidar. Davi nos deixa essa lição também. E quando ele estava lá, eu achei interessante que ele foi, porque ele era trabalhador, ele era ensinável, o pai dele dizia, ele ia, ele era obediente e ele servia. Ele sabia do seu chamado. Então, o que ele fazia? Ele servia, ele não escolhia o que fazer. Eu fui chamado por Deus, tem que fazer só isso. Fui chamado por Deus. Tal coisa. Quando a gente é chamado por Deus, a gente não escolhe, quem escolhe é o Senhor. Amém. Escolhe o Senhor. Às vezes, a gente tem que... eu me lembro que na juventude a gente colocou uma visão, o irmão chamou a gente para limpar a igreja, tinha culto e louvor, e todos os corais da igreja iam cooperar. Daí ele chamou a juventude. Nós vamos limpar a igreja para o Senhor, para deixar tudo pronto. E daí, onde é que ele botou as meninas? A limpar banheiro. E nós pensamos assim, nós querendo botar salto, maquiagem, ficar bonita. Imagino todos os rapazes assim nos olhando, Davi me olhando, né? Queria estar linda, não é? E o irmão manda limpar banheiro. Daí Jesus vem e diz assim, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, Davi, a gente vê isso também nele. Pode seguir, porque as horas estão passando. Deus nos chama para andar em lugares calmos, né? Eu botei ali um caminho bonito, mas a gente também chama para andar em meio a batalhas. Essa outra foto que está aqui, de 2 meninos, numa igreja que foi perseguida, e pode ver que a igreja está toda demolida. A igreja está toda quebrada, né? Foi toda demolida, isso aqui é uma bomba, não é? Que caiu, Davi vai apagar só para vocês verem. E 2 meninos que mesmo assim, eles estão lá dentro da igreja orando. Não tem mais o templo assim, não tem mais como fazer culto. Mas eles continuam lá, né? Continuam orando. Deus nos chama para alguns lugares assim, às vezes. Pode passar? Aqui é um vale que tem lá em Israel. Esse vale ainda existe. Neste vale é que se travou a luta de Davi e Golias. Eu caminhei com você na história de Davi, não é? Porque eu queria chegar nesse vale. Foi que Deus assim me tocou muito forte no coração, né? Quando Davi chegou aqui, esse aqui era o vale, que ao redor, não é, deste vale, você pode ver que tem os montes. De um lado, né, estava o povo de Israel, e do outro lado, não é, estavam os filisteus. Há muitos e muitos dias, não é,
Golias afrontando o povo e falando um monte de coisa. E o povo só recuando, o povo de Israel. O povo de Israel com muito medo, e medo. Daí chegou aquele menino, não é? E começou uma coisa que eu achei interessante, que a Bíblia fala, que ele ouviu de longe, ouviu que o povo de Israel subiu, estavam subindo, às vezes eu ouço lá de casa, que eu moro lá da base, né, onde meu marido trabalha, e às vezes eu ouço lá, a Janaína também deve ouvir, talvez, a gente ouve eles gritando, não é? A gente ouve eles gritando, assim, aquelas coisas, né, de quartel, né, e vão falando bem alto e tal, e daí, não é que o povo estava gritando, né, que quando eles vão para a guerra, eles fazem treinamento, eles começam e vão gritando, não sei o que eles gritam, né, mas eles vão gritando, acho que isso para dar para ficarem mais impulsionados, vamos, né, e foram todos gritando, mas quando chegaram lá em cima, parou todo mundo, e quando apareceu Golias, todo mundo recuou, ficou todo mundo quietinho, né, ninguém falava nada, e Davi começou a olhar para um lado e para o outro, ele perguntava, mas quem é esse? E daí ele perguntou, a Bíblia fala 3 vezes, o que vai acontecer, não é com o homem que matar ele? E Davi disse assim, olha, quando eu vou, e quando Davi começou a ouvir, não é, a falar sobre esse respeito, bastante, algumas pessoas foram e disseram para Saul, olha Saul, não é, tem um cara aí que está todo, né, forte e tal, e disse que vai. Saul deu as vestes dele até para Davi, só que Davi não conseguia andar, porque ele não era o jeito dele andar. Não era assim que ele andava. Pode seguir, Jonathan? Não me lembro o que tem. Aqui, ó, coloquei essa imagem, que é uma coisa que Deus me falou muito forte nesses dias. Que todo o povo de Israel recuou. Mas a impressão que eu tinha, sabe o que é que eu imaginando a cena? Era aquele monte de homem enfileirado. O texto dá a ideia que estavam todos ali enfileirados. E do outro lado os filisteus. E que estava todo mundo recuando. Só que Davi fez ao contrário. Davi deu um passo para frente. O inimigo está ali, mas Davi não voltou. Então, levante-se e vá em direção à sua batalha. Eu não sei qual é a batalha da sua vida, eu sei as batalhas da minha vida. Eu sei as batalhas, a gente está enfrentando uma batalha agora, assim, bem grande. E me deu vontade de pegar e ficar também na fileira, sabe, indo para trás. Mas o que Deus falou no meu coração, não, tu te levanta e tu vai em frente, em direção. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém, glória a Deus. E Jesus não